Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo, a Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Agradecidos ao Senhor estamos por mais esta oportunidade que Ele tem nos concedido neste dia de poder nos reunirmos para tão somente adorá-lo, engrandecer o nome dEle, aprender um pouco mais da sua santa palavra. Nós damos boas-vindas a todos os nossos irmãos que já estão conectados conosco através da internet, temos irmãos de diversos lugares do nosso país, sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos estudando o livro das 7 eras, o que aconteceu durante as eras, porque há uma promessa que no último dia, sobre a voz do 7º anjo, Apocalipse 10:7, seria revelado todos os mistérios, tantos que tinham já acontecido, como também os que haviam de acontecer. A mensagem do 7º anjo consumaria tudo. Por isso é importante você saber que esta profecia de Apocalipse 10:7 já é cumprida, já é uma realidade. Como também Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Eis que vos envio o profeta Elias antes que venha o último grande e terrível dia do Senhor. E Malaquias ainda acrescenta, e o que ele vai fazer, o que este Elias viria a fazer? Restaurando a fé dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha ferir a terra com maldição. Então, antes da total destruição desta terra, haveria de ter um ministério profético nesta terra, para que todos os mistérios, os cabos soltos que foram aí soltados, não foram revelados, teria que ser desvendado no momento certo. E se teria uma mensagem, teria aqueles que a receberiam. Não seria multidão, mas seria um pequeno rebanho, como sempre o próprio Jesus disse: não temais, ó pequeno rebanho. Então, dentro do estudo das 7 eras, nós estamos falando sobre a terceira era, a era de Pérgamo, que desenrolou de 312 a 606, e que o seu mensageiro foi Martim. Hoje, nós queremos dar sequência quanto à denúncia que nós vemos ali em Apocalipse, capítulo 2, do 13 ao 17, onde João escreveu. João não revelou, João recebeu a visita de um anjo e mostrou para ele as eras, mostrou para ele tudo o que iria acontecer, sobre os selos, sobre os sinais do fim do tempo, tudo mostrou para João. João viu tudo. Porém, a João foi permitido escrever apenas certas coisas. Porque João, ele testificou, ele disse: eu vi as vozes dos 7 trovões, mas quando eu ia escrever, ouvi uma voz do céu que disse: sela o que os trovões falarem, não escrevas. Novamente, a palavra, o anjo vem e diz: mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá os segredos de Deus. Então as pessoas têm que entender que há uma promessa, há uma mensagem profética para desvelar todos os mistérios de Deus que estavam ocultos aí no livro do Apocalipse. As denominações dizem que o Apocalipse é um livro simbólico. É verdade, é um livro simbólico. Porém, cada símbolo daquele tem envolto de um grande acontecimento. Quando o profeta veio e pregou sobre os 7 selos, ele disse que quando saía um selo, cada selo, quando foi aberto, o primeiro selo, houve um distúrbio político, religioso, ou guerra. Sempre na abertura de um selo há um distúrbio. Agora você imagina quando abriu-se o 7º selo. E João escreveu que não foi dito nada. Houve silêncio no céu por quase meia hora. O profeta, na mensagem, a festa das trombetas, ele disse: não foi dito nenhuma palavra ali. Por quê? Porque era o dia, minuto e a hora da vinda do Senhor. Que o Senhor possa nos abrir o entendimento, fazer-nos conhecer cada vez mais e mais o tempo em que nós estamos vivendo. Pela manhã tivemos uma escola dominical poderosíssima. Nós até falamos novamente de Caim e Abel, né? E que Caim estava adorando a Deus. Caim nunca esteve adorando ao seu pai, Satanás. A Bíblia diz que Caim estava adorando a Deus. E porque Deus não recebeu a adoração de Caim,
fez com que entrasse um ciúmes no seu coração e perseguiu e matou o seu irmão Abel. E a Bíblia diz, por que causa que o matou? Porque as obras dele eram más e as do seu irmão justa. Dentro deste tema de Caim adorando a Deus, nós vimos que a partir daí, hoje a escola foi muito esclarecedora, não deu para nós esmiuçar muito o assunto, né? Mas a partir dali, então Satanás, através de Caim, já não mais adorou a Deus, e sim levantou um próprio trono para ser adorado. Porém, Satanás nunca conseguiu tomar a total adoração para si. Quem esteve na escola vai lembrar disso. Então, qual foi a artimanha dele? Introduzir a sua doutrina por debaixo aí, sutilmente, e as pessoas que hoje pensam que estão adorando a Deus, estão adorando a Satanás inconscientemente. Pegue a mensagem, o Éden satânico, que vocês vão ver. Desde as festas pagãs, né, do catolicismo, no romanismo, que a sua originalidade se deu lá em Babilônia, em Babel, na Torre de Babel, né, Nimrod, tudo. Né, vocês vão ver. Assistam a escola dominical hoje de manhã e vocês vão entender. E logo mais para frente vocês vão até ver o significado do Natal, o porquê eles colocaram 25 de dezembro. Né, continua sendo e sempre será uma adoração pagã. As pessoas que pensam que estão adorando ao menino Jesus, mas não estão adorando ao Deus Sol, a Astarte. Não importa o nome que eles deem, Maria, Mãe de Deus, Menino Jesus, não importa. A adoração continuará sendo pagã, porque está na sua essência isto. Amém? Lembrando isso sobre o que nós falamos hoje pela manhã. Então, assistam a escola dominical. Deus abençoe a todos. Vamos nos colocar de pé. Tiago capítulo 4, versículo 7 ao 10 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Amém. Oremos e após a oração, a irmã Aldra vai cantar um louvor ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, por nos permitir estarmos aqui juntos, reunidos, mais uma vez nesse dia, para tão somente ouvirmos a sua voz, aprendermos um pouco mais da sua santa palavra, ó Deus. Rogamos que o grande mestre, o teu Espírito Santo, possa estar com cada um de nós nesta noite. Para isso, ó Pai, rogamos a purificação de todos os nossos erros, pecados que hajamos cometido no teu sangue precioso que foi vertido ali na cruz do Calvário, para que ali possamos ser merecedores das tuas bênçãos, ó Pai. Faça-nos dignos de adentrar ao Santo dos Santos e assim tomar de dentro daquela panela dourada a porção que cada um de nós temos necessidade. Possas curar o enfermo, libertar ao cativo e principalmente abrir os nossos olhos espirituais para poder ver a tua palavra aberta diante de cada um de nós. Esta é a nossa oração e o nosso pedido por cada um dos teus filhos que aqui estão presentes, como aqueles que já estão conectados conosco através da internet. Derrame sobre cada um deles a porção da tua palavra. Esta é a nossa oração e o nosso pedido em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar. Irmã Aldra vai louvar ao Senhor. Existe
bom jardineiro cultivou a terra, plantou com amor no jardim floriu. Os crentes são as adorações do Senhor. O Cristo na cruz do Calvário surgiu. O bom jardineiro é o Senhor Jesus. O crente recebe a flor que caiu. O vento do mundo é o que não presta. Soprou na lona que a destruiu. Aquele que você é fiel jardineiro. Seus olhos parecem que os vejo chorar ao ver a sua flor caída e morta na lama sem força pra se levantar. Amado irmão que me ouve agora, ainda há tempo pra você voltar, porque o profeta Isaías falou: buscar a Deus enquanto se pode achar. A tua cadeira ainda espera. Retorne para ocupar seu lugar. Você é o que ainda hoje causou tristezas em Cristo fazendo chorar. O bom jardineiro espera ainda a flor que caiu novamente brotar. O que ele mesmo falou de um dia pro céu querido jardim vai levar. Pro céu querido jardim vai levar. Pro céu querido jardim vai levar. Glória a Deus. Vamos cantar mais um louvor com todos. Canta, minha alma. Sinta-se à vontade para cantar e adorar a Ele. Lembre-se do que falamos pela manhã. Você deve fazer parte da adoração. Você é um adorador, não um telespectador. Cante com todo o seu coração e a sua alma. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto gozo da luz, sou por Jesus. Herdeiro de Deus, Ele me leva à glória do céu. Canta minha alma, canta ao Senhor.
Vamos, canta minha alma. Aleluia. Canta minha alma. Cante ao Senhor. Deve sempre Deus se alegra quando abrimos nossa boca para glorificar a Ele, porque Ele tem dado fôlego de vida para cada um de nós. E em gratidão a Ele nós damos o louvor. Isso faz dele Deus, porque para que Ele possa ser Deus, Ele primeiro tem que ser um objeto de adoração. Então, a Bíblia nos diz que importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade, sabendo que realmente você está cantando. Sabendo realmente o que você está, quem você está adorando. Por isso que nós citamos agora há pouco na introdução, como aquela mensagem, o Éden satânico, o profeta diz que as pessoas estão adorando a Satanás inconscientemente, porque Satanás ele não conseguiu tomar toda a adoração diretamente, mas ele recebe indiretamente. Como que Satanás recebe uma adoração indiretamente? Fazendo você não entender o programa divino do tempo em que você está vivendo. Por exemplo, podemos olhar os exemplos lá atrás no Velho Testamento, quando a própria Bíblia diz que nos últimos dias seria como foi nos dias de Noé, seria como foi lá em Sodoma e Gomorra. Nós não paramos para meditar e olhar o que aconteceu lá e o que está acontecendo hoje, para que então nós possamos ver aqueles que conseguiram escapar lá, para que nós possamos ver como vamos escapar hoje. Mas o Satanás não deixa você ver isso. Ele lhe impede. Ele te coloca dentro de uma igreja e coloca as tapas na tua visão, a ponto que você toma tudo que a igreja fala como uma pura verdade. Não importa o que a Bíblia diz, vai importar o que a igreja está dizendo, porque é a doutrina. A pessoa diz, mas a minha doutrina da minha igreja é assim. Mas a Bíblia é assado, mas lá é assim. Então você deixou a palavra. O próprio Cristo disse, eu vim em nome de meu Pai, vós não me recebeis, mas virão outros em seus próprios nomes. E esses vocês vão receber. São as falsas doutrinas. E no estudo da palavra hoje, nós vamos falar sobre esta denúncia daquela era de Pérgamo, com duas denúncias que Deus fez, que aborreceu a Deus. Eram duas doutrinas, a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas. Nós vimos as duas ali, no seio da igreja de Pérgamo. Uma igreja perversa, com tanta adoração, onde foi introduzido a trindade ali, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Foi onde nós falamos hoje pela manhã. Então veja, a doutrina de Balaão, todos conhecem a história de Balaão, está lá em Números capítulo 22, do 24 ao 31, de Baal-Peor. Balaão era um profeta de Deus, ele conseguia falar com Deus. Ele trouxe Deus em cena 3 vezes. Quando ele foi amaldiçoar o povo, Deus desceu e fez ele abençoar o povo de Israel. Por 3 vezes. Ele tinha, como diz o ditado, ele tinha a senha para entrar em contato com Deus. Quando Balaque mandou os seus príncipes ir lá, convidar ele para vir amaldiçoar Israel, ele diz assim, eu vou consultar a Deus. Aguarde, se Deus falar para mim, eu vou. Olha só, vejam só. E no entanto, a usúria, o desejo dele do dinheiro, a ganância, fez com que ele caísse da fé. Porque Deus falou para ele, não vá. Esse povo é o meu povo eleito, não vá. Ele veio aos príncipes e disse, eu não vou. Deus falou para mim não ir.
os príncipes voltaram para trás. Mas Balaque disse, não, mas leve mais joias para ele, leve mais prestígio, leve mais honra a ele. E na segunda vez foi lá, e Balaão vê que ele ter escutado a primeira vez quando Deus havia dito, ele disse, não, eu vou consultar a Deus pela segunda vez. Foi consultar a Deus, e Deus disse, eu já não falei para você não ir? E ele veio e disse, olha, Deus falou para mim não ir. Os príncipes voltaram, mas na terceira vez que eles voltaram, com mais honra, mais dinheiro, mais tesouro, mais ouro, o olho dele encheu. Ele foi consultar a Deus a terceira vez. Será que você não está igual Balaão, consultando a Deus várias vezes por uma mesma coisa? Ao todo tempo Deus está falando para você, mas você não quer ouvir? Ao ponto que o desejo daquela riqueza cegou ele, que ele não viu o anjo com a espada, que ia matar Balaão. E a mula que carregava Balaão viu o anjo e parou. E ele disse, você não vai me levar não, eu vou matar você. Ele estava tão encegueirado pelo dinheiro, pela honra que ele poderia receber, que ele não viu nem a mula falar com ele, ele nem percebeu que um asno estava falando com ele. A mula olhou para ele e falou assim, eu não carreguei você desde pequenininha para todo canto. Não tem servido você? E agora porque eu não posso passar ali, mas se você não me levar eu vou te matar. Foi quando ele viu o anjo lá. Se não fosse a mula, tem muito crente Balaão que se não fosse a mula, ele já tinha morrido. Então essa era uma das doutrinas que Deus estava denunciando ali na era de Pérgamo. Era a primeira. E a segunda era a doutrina dos nicolaítas, na qual nós já estudamos também, que era Nical, conquistar os leigos. Aqueles que não gostam de ler a palavra, não gostam de estudar a palavra. Esses são fácil de ser cooptados pelos nicolaítas, porque escondem a verdade, omitem a verdade das pessoas. E quantos crentes nicolaítas estão aí? Porque foram conquistados. Como eu citei agorinha, o que minha igreja diz, está dito, eu sigo aquela igreja, então se ela falar para mim, então tá bom. Você está confiante de entregar a sua alma a um sistema criado por homem, que está fadado a falir, que está levando você para o inferno, porque você entregou a sua alma de confiança, como de bom grado. Não, a minha igreja está certa. Mas e a palavra? Então precisamos nos atentar com mais diligência para a palavra, Hebreus 3, para que em tempo algum nos desviemos dela. Então você, não importa o quanto você leia, se é um versículo, se é 10, se é um capítulo, você que vai dar esse tempo, mas você tem que conhecer a palavra, para que ninguém venha vos engane. Ninguém venha te enganar você, cooptar o seu entendimento. Então, essas duas doutrinas estavam ali enraizadas na era de Pérgamo, e Deus fez essa denúncia, e nós queremos ler essa denúncia aqui no livro, numa exposição das 7 eras. É o estudo. Os que gostam de acompanhar, vamos acompanhar, aprendendo uns com os outros. Então veja, Apocalipse capítulo 2, versículo 14 ao 15, que diz assim, mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Balaão foi antes de muitos profetas lá atrás, no Velho Testamento, mas já estava aqui no Novo Testamento, em Apocalipse, aquele mesmo espírito, porque o que morre é o corpo, mas o espírito permanece. E se esteve lá na terceira era, esse mesmo espírito tem estado hoje também. O mesmo espírito de Jezabel, que foi lá no Velho Testamento, está em Apocalipse também. É o mesmo espírito. Então veja, mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Quando Balaão tentou amaldiçoar Israel, nós lemos lá em Números 22, versículo 24 em diante, vocês estudem lá depois. Quando Balaão tentou amaldiçoar Israel por 3 vezes, ele não conseguiu, porque Deus amarrou a língua dele e fez ele abençoar.
Balaão, frustrado, voltou para trás, e Balaque, em desespero, porque aquela nação estava por passar ali, por Moabe. E Balaque disse, então o que vamos fazer, Balaão? Como que vamos chegar no nosso objetivo? Balaão disse, espera aí que eu vou estudar. E eu escrevi aqui, Balaão foi estudar a palavra, para encontrar uma brecha. E Balaão encontrou uma brecha. E Balaão veio até Balaque e disse assim, olha Balaque, eu vejo aqui só há um jeito de nós fazer com que este povo, Deus trate com eles. Como? Vamos lançar uma festa, a festa de Baal Peor. Vamos fazer uma festa, convidar eles, porque eles são nossos parentes. E nós conhecemos a história de Moabe, era descendência dos filhos de Ló, das filhas de Ló, Ló com suas filhas, né? Então era uma nação completamente pervertida, porque veio de um ato de um pai com sua filha. Então Moabe era uma nação dessa meio degradada, moralmente falando. Então Deus disse para eles, Balaão disse para Balaque, vamos fazer uma festa, convidar eles para vir. Que mal há? Nós vamos ver mais na frente disso. Que mal há termos companheirismo? Que mal há? O profeta diz que quando eles foram para aquela festa, então eles começaram seus boogie-woogie, seus rock and roll, as dançarinas com seus striptease, com seus requebrados, introduziu o que? Uma idolatria dentro do povo de Israel, ao ponto que eles foram e começaram a se prostituir. Então a festa que eles faziam, a adoração a Deus era festa sexual. A Bíblia diz que foi. Por isso que ela diz aqui, e começaram a prostituírem, a se prostituírem. E naquela noite, milhares de hebreus morreram. Aquela noite. Por isso que essa denúncia aqui contra a era de Pérgamo estava acontecendo, porque eles estavam aceitando a adoração, estavam entrando na doutrina de Balaão. Da mesma forma, que ele é nem crente, né, e nem incrédulo, mas ele é um meio termo. Tenham contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, a qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Nesta era de Pérgamo, o Senhor denuncia duas doutrinas que ele aborrece. Primeiro, a doutrina de Balaão, que trouxe idolatria e excessos pecaminosos a Israel em Baal Peor. E, dois, a doutrina dos nicolaítas, que tinha sido apenas obras na era de Éfeso. Combine esta denúncia com o fato dele ter enfatizado Pérgamo como o trono de Satanás. E é muito fácil próprio concluir que, de alguma maneira, a religião de Babilônia tornou-se misturada com o cristianismo. Tornou-se misturada com o cristianismo. Ora, isto não é meramente uma suposição, mas um fato histórico que provaremos voltando na história por volta de 36 depois de Cristo. E avançando até o concílio de Nicéia em 325. Quando os cristãos, a maioria judeus de nascença, foram dispersos de Jerusalém, e eles foram por todos os lugares pregando o evangelho, particularmente nas sinagogas. Assim, dentro de 3 anos, ou por volta de 36 depois de Cristo, o evangelho tinha sido levado a Roma por Junias e Andrônico, os quais, de acordo com Romanos 16:7, eram apóstolos. A obra floresceu ali por diversos anos, até que as constantes discussões dos judeus entre si mesmos fizeram com que o imperador Cláudio os expulsasse de Roma. Com os judeus banidos dessa cidade, a espinha dorsal daquela pequena igreja foi praticamente quebrada. Talvez até mesmo os anciãos fossem judeus e, portanto, teriam ido embora. O rebanho teria ficado abandonado, e uma vez que a palavra ainda não fora escrita como um guia, seria muito fácil este pequeno rebanho se desviar ou ser invadido pelos filósofos e pagãos daquele dia, com lobos cruéis à espreita, e o espírito do anticristo à solta.
encontramos na história que esta pequena igreja em Roma tornou-se irremediavelmente apóstata. Se apostatara. E começou a introduzir cerimônias pagãs sobre títulos cristãos. Como o período de banimento durou 13 anos, os fundadores Junias e Andrônico não voltaram até 54 depois de Cristo. Imagine o horror deles ao encontrar uma igreja com o título cristão que era deles, que era lamentavelmente pagã. Você imagina eles retornarem e encontrar uma igreja com título cristã, mas com o paganismo lá dentro. Havia altares na igreja sobre as quais colocavam incenso e celebravam os ritos pagãos. Os líderes estabelecidos daquela igreja não podiam ser abordados. Portanto, com os poucos que tinham procurado permanecer fiéis, eles começaram uma nova igreja, ou a segunda igreja de Roma. Deus misericordiosamente operou entre eles com sinais e prodígios, de forma que foi começada uma terceira igreja. E embora a primeira igreja fosse reprovada por ser pagã e não cristã em sua adoração, ela não desistiria de seu título, mas permaneceu e ainda permanece a primeira igreja de Roma, a Igreja Católica Romana. Agora, a maioria de nós tem a ideia errônea de que todo e qualquer um que se chame de cristão seria alvo do diabo e, consequentemente, sujeito ao impacto da tirania governamental. Porém, não é assim. Esta primeira igreja começara a prosperar e se multiplicar tanto em número que os imperadores e vários oficiais do governo realmente favoreceram esta igreja por razões políticas. Assim, quando os líderes da primeira igreja em Roma acharam-se favorecidos, aproveitaram a oportunidade para incitar o governo contra os verdadeiros crentes e exigir a perseguição deles. A menos que viessem para o seu aprisco. Um desses foi Aniceto, um bispo da primeira igreja de Roma, que viveu no 2º século e foi contemporâneo de Policarpo. Quando o venerável Policarpo soube que a primeira igreja cristã de Roma estava envolvida em cerimônias pagãs e tinha corrompido a verdade do evangelho, ele foi lá implorar a eles para mudarem. Ele os viu prostrarem-se diante de imagens com nomes de apóstolos e santos. Ele os viu acenderem velas e queimarem incenso sobre o altar. Ele os viu celebrarem a Páscoa sob o nome de Easter, do anglo-saxão Eastre, deusa da primavera, na qual elevavam o pão em forma de disco em honra ao Deus Sol. Por que Roma dá a hóstia, né, como é falado? A igreja católica, que é o pãozinho redondinho, a qual elevavam o pão em forma de disco e em honra ao Deus Sol. Irmãos, tudo isso que o profeta está falando aqui foram livros que ele buscou e estudou para que pudesse entender. Isso está na história. Ele não está tirando da sua cabeça. Tem evidências na história, nos livros. Aqui nós estamos pegando mastigadinho. Muito bom. Na qual elevavam o pão em forma de disco e em honra ao Deus Sol, e então derramavam o vinho como uma libação aos deuses. Mas este idoso santo que tinha viajado 1.500 milhas não pôde interromper o mergulho decadente deles. Deus falou através dele. No momento em que estava partindo, Efraim está casado com seus ídolos. Deixa-o, Oséias 4, versículo 17. Policarpo nunca mais retornou. Seguindo Aniceto, veio o iníquo bispo de Roma, chamado Vítor. Ele introduziu ainda mais festivais, cerimônias pagãs na primeira igreja e também empenhou-se ao máximo, tentando persuadir as verdadeiras igrejas cristãs a incorporarem as mesmas ideias. Hoje você vê
Pode que você não veja incenso sendo queimado, não no cristianismo, igrejas cristãs, evangélicas, pode que você não vê incenso queimado em cima do altar, incenso, mas você vê aquelas maquininhas jogando fumacinha. Eu vi um culto de uma determinada igreja com a bandeira do Brasil em cima do púlpito, porque era Copa do Mundo. O que a Copa do Mundo e bandeira de Brasil tem a ver com o evangelho? E os líderes com todas as camisetas de Brasil? O que isso tem a ver? São seus rituais. São seus rituais entrando ali, sutilmente. E as pessoas achando que é um movimento. Havia outros fazerem portais de madeira, outros levar sal e jogar atrás da porta. Tudo isso é paganismo. Eu tinha um professor, eu já contei essa história, e o professor dava risada. O professor disse que ele foi numa determinada igreja, acho que foi aqui na capital nossa, e lá no culto eles estavam vendendo as pedras para tacar numa estátua de Satanás que estava do lado de fora. E eles começaram a vender a pedra de R$100. Aí até que por último venderam a última pedra de R$5. Ele foi e comprou aquela pedra. Aí quando acabava o culto, eles tinham que tacar a pedra na estátua lá de fora, que era a estátua de Satanás. Olha que ideia, num culto. E ele contou isso, era verdade, ele falou. E ele foi tacar, arremessar e não acertou. Ele falou, perdi meus R$5. Até a gente dá risada numa situação dessa, mas é para vocês verem como que Satanás tem entrado no seio dessas igrejas. Você não está muito longe disso. É só vocês prestarem atenção no que está acontecendo. Então veja. Agora, a maioria de nós tem a ideia errônea de que todo e qualquer um que se chame de cristão seria salvo do diabo, consequentemente sujeito ao impacto da tirania governamental. Vamos aqui mais embaixo. Ele os viu prostrarem-se diante de imagens com nomes de apóstolos e santos. Ele os viu acenderem velas e queimar incenso sobre o altar. Ele os viu celebrarem a Páscoa sobre o nome de Easter, do antigo saxônio, Eastre, deusa da primavera, na qual elevavam o pão em forma de disco e honra ao Deus Sol. E então derramavam o vinho como uma libação aos deuses. Mas este idoso santo que tinha viajado 1.500 milhas não pôde interromper o mergulho decadente deles. Deus falou através dele, no momento em que estava partindo. Efraim está casado com seus ídolos, deixa-o. Oséias 4,17. Policarpo nunca mais retornou. Seguindo Aniceto, veio o Iníquo, bispo de Roma, chamado Vítor. Ele introduziu ainda mais festivais e cerimônias pagãs na primeira igreja. E também empenhou-se o máximo, tentando persuadir as verdadeiras igrejas cristãs a incorporarem as mesmas ideias. Elas não faziam como ele pedia. Assim, ele convenceu oficiais do governo a perseguirem os crentes, lançando-os aos tribunais, jogando-os nas prisões e até mesmo impondo a morte a muitos. Um exemplo típico de suas obras vis é encontrado na história, onde o imperador Septimus Severus foi convencido por Cálisto, o amigo de Vítor, a matar 7.000 em Tessalônica, porque esses verdadeiros crentes celebravam a Páscoa de acordo com o Senhor Jesus e não de acordo com a adoração a Astarte. A falsa vinha já estava soltando sua ira contra Deus, contra o Deus vivo, matando os eleitos. Assim como o seu antepassado, Caim matou Abel. O mesmo espírito. A verdadeira igreja continuou tentando persuadir a primeira igreja a se arrepender. Ela não fazia. Ela cresceu em tamanho e influência. Ela empenhou-se numa campanha constante para desacreditar a verdadeira semente. Eles alegavam que eles, e somente eles, eram os verdadeiros representantes do Senhor Jesus Cristo. E se gabavam do fato de que eram a igreja original em Roma. Somente eles eram a primeira igreja. Realmente eles eram a primeira igreja e realmente são. Nós falamos hoje sobre o nome Vicaris Filii Dei, né? O nome que está escrito numa mitra, que o Papa ele carrega numa mitra, quando vai na sua certas adorações, ele carrega aquela mitra,
que está escrito em latim Vicaris Filii Dei, que é em lugar do Filho de Deus. E quando você pega esse nome Vicaris Filii Dei e tem as letras que correspondem a numerais romanos, ali nesse nome Vicaris Filii Dei, você vai encontrar o número 666. Apocalipse diz que o número da besta é o número de um homem. Quem tem sabedoria, né, faça a conta. Número de um homem. E em lugar do Filho de Deus, vocês lembram como nós falamos aqui? Que Satanás nunca conseguiu colocar a adoração diretamente a ele? Ele coloca a adoração a Deus, porém, ele a recebe indiretamente. Porque todo católico, que seja católico, ele preza que o Papa é Deus aqui em carne. É o Filho de Deus aqui na terra. Tem vocês que foram católicos, eu nunca fui. Mas tem os que foram católicos que sabem disso. Está em lugar do Filho de Deus. Para eles, o Papa é o enviado de Deus aqui na terra. É a representação de Deus aqui na terra. Mas nós sabemos que não é. E quem é a representação de Deus aqui na terra? Cada um dos verdadeiros eleitos de Deus. É um homem. Por isso que Jesus disse a São João: ainda um pouco o mundo não me verás mais, mas vós, plural, vós me vereis, porque eu estarei convosco e em vós. Está escrito em São João. Então não é um homem. Assim, no tempo desta terceira era da igreja, temos duas igrejas levando o mesmo nome, porém, com uma amarga diferença entre elas. Uma se apartou da verdade, casou-se com ídolos e não tem nenhuma vida em si. Ela se hibridizou e os sinais da morte, não da vida, seguem em seu rastro. Ela é poderosa, com muitos membros, ela é favorecida pelo mundo. A outra é um pequeno grupo perseguido, porém, ela segue a palavra, e os sinais a seguem. Os enfermos são curados, e os mortos são ressuscitados. Ela está viva com a vida e a palavra de Deus. Ela não ama a sua vida, mas mantém-se fiel ao seu nome e à sua fé, mesmo até a morte. E assim, terrível perseguição de Roma oficial caiu sobre os verdadeiros crentes, até que se levantou Constantino e concedeu liberdade de adoração religiosa. Parece haver duas razões pelas quais esta liberdade foi concedida. Em primeiro lugar, vários bons imperadores não tinham permitido a perseguição. Porém, quando morreram, foram sucedidos pelos que matavam cristãos. Era tão sem sentido que, finalmente, chegou à consideração pública que os cristãos deveriam ser deixados em paz. A segunda e melhor conhecida razão é que Constantino tinha uma batalha muito difícil pela frente para assumir o controle do império. Certa noite, num sonho, ele viu uma cruz branca aparecer diante dele. Ele sentiu que isto lhe era um presságio, que se os cristãos orassem pela sua vitória, ele venceria a batalha. Ele lhes prometeu liberdade caso fosse vitorioso. Ele foi vitorioso e a liberdade de adoração foi concedida no Edito de Nantes, em 312 depois de Cristo. Porém, esta isenção de perseguição e morte não foi tão magnânima como a princípio pareceu. Constantino agora era o patrono. Como patrono, seu interesse era algo mais do que o de um observador, porque ele decidiu que a igreja precisava de sua ajuda em seus negócios. Nós estamos falando sobre a terceira era, o que aconteceu ali. E quando você escuta isso, você começa a ver e enxergar hoje, por que todo o sistema religioso está podre. Porque lá no início começou dessa forma. Você nunca vai entender a podridão hoje se você não entender como que foi lá no fundo, lá no início. E as razões de ser podre hoje e ser condenado é por causa disso, do seu início.
Ele os vira discordando sobre vários assuntos, um dos quais envolvia Ários, bispo de Alexandria, que ensinava os seus adeptos que Jesus não era verdadeiramente Deus, mas um ser secundário. Olha aí a doutrina da Trindade entrando. Tendo sido criado por Deus, a igreja ocidental sustentava uma opinião contrária, crendo que Jesus era a própria essência de Deus e, como diziam, coigual com o Pai. Com os tais assuntos, juntamente com a intrusão de cerimônias pagãs na adoração, o imperador convocou o concílio de Nicéia no ano 325, com o pensamento de que ele reuniria todos os grupos numa circunstância tal onde pudesse aplanar suas diferenças e chegar a um entendimento comum e todos serem um. Não é estranho que, embora começasse com Constantino, isso não morreu, mas está bem vivo hoje no papel do Concílio Mundial de Igrejas. Eu disse hoje pela manhã, não é mais novidade, já está oficializado. Roma reuniu os maiores líderes religiosos do mundo e começaram um plano de até 2030 o templo das religiões estarem levantado. O templo da religião mundial é uma religião mundial. O templo tem que estar levantado até 2030. Quem conhece um pouquinho da internet pode pesquisar aí, vocês vão ver. Tem a planta, tem tudo, a foto. É um templo, uma igreja. A igreja mundial, não é essa mundial aqui do Valdomiro, não. É a igreja mundial das religiões. Esteve a igreja católica, esteve judeus, esteve os islâmicos, estiveram todos juntos. Reuniram numa reunião para introduzir uma igreja mundial, uma ordem mundial. Então veja, isso não morreu, mas está bem vivo hoje no papel do Concílio Mundial de Igrejas. E o que ele falhou em de fato conseguir, será conseguido neste dia através do movimento ecumênico. Ecumênico. Eu falei que eu vi quando esse Papa assumiu o trono, esse Papa Francisco, eu vi uma reunião entre lideranças cristãs, não eram padres não, eram os maiores líderes das religiões cristãs do mundo. Eu estou falando de pentecostais, batistas, tá? Religiões cristãs, pentecostais, neopentecostais, em uma conferência com o Papa. E terminaram com a palavra do Papa, Papa Francisco, dizendo que eles todos tinham que se reunir, porque todos nós somos irmãos, temos que nos unir. E eles terminaram a conferência fazendo assim, como se estivesse abraçando o Papa. Isso faz mais de 10 ou 15 anos essa reunião houve. Tem muitos anos. Eu vi a reunião, eu assisti. Lamentavelmente, então está muito mais avançado do que vocês podem imaginar. Os crentes das igrejas comuns não sabem, mas estão já unidos no batismo. Pai, Filho e Espírito Santo já estão unidos. Já estão unidos na adoração. Mas vão chegar lá. Vejam só. Agora, esta interferência, do Estado na igreja é uma tolice, porque o mundo não compreende nem a verdade que se encontra na palavra, nem os caminhos da igreja. Ora, a própria decisão dada pelo concílio de que Ários estava errado foi revertida 2 anos mais tarde pelo imperador, e por muitos anos aquela falsa doutrina foi impingida ao povo. Porém, que a igreja e o Estado se juntariam foi em verdade pré-conhecido do Senhor. O próprio nome Pérgamo significa completamente casado. E realmente o Estado e a igreja estavam casados. A política e a religião estavam unidas. Os filhos dessa união têm sido consistentemente os mais horríveis híbridos que o mundo já viu. A verdade não está neles, mas sim todos os maus caminhos de Caim, o primeiro híbrido. A religião e o Estado, durante as eras, estiveram todos unidos. Comiam do prato do imperador, do rei que estava em eminência. A igreja ditava as regras. Não é à toa que a mais rica
Não é à toa que tem ouro para lançar uma moeda. Por isso que a intenção é quebrar as nações. Quebrar as nações. 40, 50 anos atrás, os Estados Unidos já estavam quebrados. Tu imagina hoje. Não somente o Estado e a igreja se casaram nesta era, mas a religião babilônica foi oficialmente agregada à primeira igreja. Satanás agora tinha acesso ao nome de Cristo e estava entronizado como Deus na adoração. Olha aí. Com a ajuda de auxílio federal, as igrejas herdaram pelos belos edifícios que eram revestidos com altares de mármore branco e imagens de santos falecidos. E é bem nesta era que a besta de Apocalipse 13, versículo 3, que foi ferido de morte, o Império Romano pagão voltou à vida. E ao poder como o Santo Império Romano. Roma, como uma nação material, sofrera muita exaustão e em breve sofreria por completo. Porém, agora já não importava, porque o seu império religioso a manteria internamente no topo do governo mundial, onde ela não aparentaria fazê-lo externamente. Deixe-me mostrar a exata verdade escriturística deste assunto, porque não quero que ninguém pense que eu estou dando uma revelação de mim mesmo, uma que não se encontra na Escritura. Daniel capítulo 2, versículo 31 a 45, tu, ó rei, estavas vendo e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, e o seu ventre e suas coxas de cobre, as pernas de ferro, e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estava vendo isto, quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro e cobre e prata e ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho também, a interpretação dele. Diremos na presença do rei: tu, ó rei, é rei dos reis, pois o Deus do céu te tem dado reino e poder e a força e majestade. E onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo e aves do céu, ele tos entregou na tua mão e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. E depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, o qual será domínio sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que vistes o ferro misturado com o barro de lodo, e como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Nós estamos lendo o livro de Daniel, capítulo 2, versículo 31 em diante. Quanto ao que vistes do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro. Assim como o ferro se não mistura com barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumará todos estes reinos, e será estabelecido para sempre, da maneira como vistes que do monte foi cortada uma pedra sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro. O Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disto, e certo é o sonho, e
fiel à sua interpretação. Nisso está revelado um exato relato da encoberta história futura que nos foi profetizada vir sobre a terra, desde o tempo de Daniel até que Jesus voltasse e reinasse como filho de Davi. É conhecido como os tempos dos gentios. Ele teve em si 4 divisões históricas que foram conhecidas segundo o império dominante em cada divisão: Babilônia, Medo-Persa, Grega e Roma. 4 poderes: babilônica, Medo-Persas, Grega e romana. A maior e mais absoluta monarquia foi a babilônica, que foi tipificada como a cabeça de ouro. A próxima em glória foi o Medo-Persas, que, como testificou a história, foi verdadeiramente menos gloriosa e foi tipificada como peito, os braços de prata. Então seguiu-se a era grega, cujo rei foi o mais brilhante de todos os líderes militares que o mundo já conheceu, e assim foi apropriadamente tipificada como o ventre e as coxas de cobre. Foi menos gloriosa que as outras 2 que precederam. Finalmente veio o último reino, que foi o Império Romano, tipificado como as pernas e os pés. Mas enquanto os reinos precedentes foram tipificados como minerais puros e ouro, prata e cobre puros, este último império foi ferro puro somente nas pernas, pois quando chegou aos pés, era uma mistura de barro e ferro. Ferro e barro, e mineral, e terra, simplesmente não se mesclam, produzindo uniformidade e força. Porém, não somente isto é assim, mas o mais surpreendente é que este último império, o romano, permaneceria em seu peculiar estado mesclado, exatamente até Jesus retornar. Religião, política, mesclado. Este império romano de ferro, o ferro significando poder e grande força destrutiva contra a oposição, devia ser constituído de 2 principais divisões. Certamente o foi, porque o império literalmente dividiu em 2, leste e oeste. Ambos eram muito poderosos, esmagando tudo diante deles. Porém, como a glória e o poder de todos os impérios enfraquecem, assim também este império começou a cair. Desta forma, Roma caiu. A Roma imperial, pagã, não era mais de ferro. Ela desmoronou. Ela foi ferida de morte. Roma agora não podia governar. Tudo estava acabado. Assim pensou o mundo, porém, quão errado estava o mundo, porque aquela cabeça Roma, embora ferida, não fora ferida de morte. Whist, na tradução de Apocalipse 13:3, diz: e uma de suas cabeças pareceu ter sido mortalmente ferida, tendo sido cortada a garganta, e o seu corte mortal foi curado, e toda a terra seguiu após a besta selvagem com assombro. As pessoas olham para Roma, elas olham para a nação da Itália, e quando olham, não percebem que Roma, com seus limites restritos, onde o Papa tem uma área efetiva como seu domínio, é literalmente uma nação dentro de uma nação. Eu creio que foi na escola passada que nós falamos sobre as embaixadas. Quem lembra? Na escola passada nós falamos sobre a embaixada. A embaixada é um território daquela nação dentro daquela nação. Por exemplo, a embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil, quem comanda dentro daquela, que seja um quarteirão, que seja uma casa, um domínio, quem comanda ali dentro é os Estados Unidos, é o presidente dos Estados Unidos. Então uma embaixada, igual a embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Quem comanda na embaixada dos Estados Unidos, a embaixada do Brasil nos Estados Unidos é o governo brasileiro. E assim é com as embaixadas. Agora eu te pergunto, quantas embaixadas Roma tem em cada país? Porque cada religião, cada igreja católica, só no nosso setor aqui, quantas igrejas católicas não tem? A nossa cidade é quase praticamente uma por setor, né? Praticamente uma por setor. E as leis que regem dentro da igreja católica é a lei de Roma.
Por isso que as acusações contra padre dificilmente vão adiante, porque eles são levados a serem julgados pela igreja. Porque o ato foi concedido no território da igreja. E quem tem jurisdição ali não é o Estado brasileiro. Abra sua mente para vocês entenderem isso, irmãos. Como que o catolicismo romano tem estado infiltrado? Vocês vejam, só na nossa cidade nossa como essa, se brincar, tem mais de 10 igrejas. Pois é. Eu não sei quantas, mas acho que mais de 10 deve ter. Não? As pessoas, estamos finalizando aqui, irmãos. As pessoas olham para Roma, olha aqui, elas olham para a nação da Itália, e quando olham não percebem que Roma, com seus limites restritos, onde o Papa tem uma área efetiva como seu domínio, é literalmente uma nação dentro de uma nação. E ela tem embaixadores e recebe embaixadores. Roma papal, falsamente cristã, ela é até chamada a eterna cidade. Quão blasfemo. Agora, controla pela religião até mais habilmente do que quando a Roma imperial pagã controlava pelo puro ferro da força. Roma recebeu novo alento de vida quando Constantino uniu a igreja e o Estado e sustentou essa união pela força. O espírito que motivou Roma pagã é o mesmo espírito que motiva agora a Roma falsamente cristã. Você pode ver que é assim, porque agora você sabe que o quarto império nunca deixou de existir. Ele simplesmente mudou em sua contextura exterior. Uma vez que o Concílio de Nicéia passara o poder de Roma política para a igreja, parecia que não havia limites aos quais chegaria esta primeira igreja cristã. O nome cristão, que originalmente trouxe perseguição, agora tornou-se o nome dos perseguidores. Foi nesta era que Agostinho de Hipona, 354 a 430, apresentou o preceito de que a igreja devia e tinha de empregar força, se necessário, para trazer seus filhos de volta ao aprisco. Então, o que era um modo de vida, já era uma igreja, já era uma doutrina, para que pudesse ter força. Foi nesta era que Agostinho de Hipona, 354 a 430, apresentou o preceito de que a igreja devia e tinha de empregar força, se necessário, para trazer seus filhos de volta ao aprisco, o que estava em harmonia com a palavra de Deus, matar os hereges e apóstatas. Então, quantos não foram mortos pela Santa Inquisição? Em sua controvérsia com os donatistas, ele escreveu: seria realmente melhor que os homens fossem levados a adorar a Deus pelo ensinamento e que não fossem compelidos a isto pelo medo da punição ou da dor. Porém, não se pode concluir que, em razão do primeiro caminho produzir melhores homens, então aqueles que não se rendem a ele devam ser negligenciados. Porque muitos têm achado vantagem, como temos provado e estamos diariamente provando por experiência real, em serem forçados, primeiro pelo medo ou pela dor, para depois poderem ser influenciados pelo ensinamento, a fim de poderem acompanhar com atos o que já aprenderam em palavras. Embora sejam melhores aqueles que são guiados corretamente pelo amor, são certamente mais numerosos aqueles que são corrigidos pelo medo. Porque quem pode nos amar mais do que Cristo, que deu a sua vida pelas ovelhas? Todavia, após chamar Pedro e os outros apóstolos apenas por suas palavras, quando veio chamar Paulo, ele não somente o constrangeu com sua voz, mas ainda lançou-o por terra com seu poder. E para que ele pudesse à força levar que esbravejava em meio às trevas da infidelidade e desejar a luz do coração.
Ele primeiro o feriu com cegueira física, porque então não deveria a igreja usar força para constranger os seus filhos perdidos a retornarem. O próprio Senhor disse: saí pelos caminhos e valados, forçai-os a entrar. Portanto, se o poder que a igreja tem recebido por decreto divino em seu devido tempo, através do caráter religioso e da fé de reis, for o instrumento pelo qual aqueles que se encontram nos caminhos e valados, isto é, em heresias e cismas, são forçados a entrar, então que eles não critiquem os serem forçados. Olha a interpretação. A sede de sangue crescia a passo acelerado. A falsa vinha na Espanha agora tirava proveito do imperador Máximos para juntar-se ao ataque contra os verdadeiros crentes que tinham a palavra e os sinais e prodígios com eles. Assim, alguns priscilianistas foram conduzidos a Treves pelo bispo Itacus, 385. Ele os acusou de feitiçaria e imoralidade e muitos foram executados. Martim de Tours e Ambrósio de Milão protestaram contra isso e empenharam-se em vão para que a perseguição cessasse. Visto que a perseguição se prolongasse, esses dois bispos se recusaram a ter companheirismo com o bispo Idatus e outros como ele. É estranho dizer que o sínodo de Treves aprovou os assassinatos. Deste tempo em diante, especialmente durante a Idade Média, veremos os filhos da carne perseguirem e destruírem os filhos do Espírito, embora ambos aleguem ter um mesmo pai, assim como foi no caso de Ismael e Isaque. As trevas da corrupção espiritual se adensarão e a verdadeira luz de Deus enfraquecerá até que, em termos numéricos, brilhe cada vez mais fracamente. Todavia, a promessa de Deus permanecerá verdadeira. Amém. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não podem fazer nada acerca disto. Ora, até agora eu não apresentei aquele ponto da história que eu prometi cobrir, isto é, a mistura da religião de Nimrod com a religião cristã. Você recordará que Átalos fugiu de Babilônia para Pérgamo e estabeleceu seu reino fora do alcance do Império Romano. Ele floresceu através dos anos, sustentado pelo Deus deste mundo. Uma sucessão de reis, sacerdotes seguiu Átalos até o reino de Átalos III, quando por razões só conhecidas pela soberania de Deus, ele legou o reino para Roma. Júlio César então tomou tanto o reino físico como o espiritual, porque ele tornou-se o pontífice máximos da religião babilônica e, portanto, foi rei sacerdote. Este título continuou passando para os imperadores seguintes até o tempo de Máximos III, que o recusou. De acordo com a história de Estevão, foi então que o Papa tomou a liderança que o imperador rejeitara, e hoje ainda há um pontífice no mundo. E ele é verdadeiramente o pontífice Máximos. Ele usa uma coroa tríplice e reside em Roma. E Apocalipse 17, Deus não mais se refere a Pérgamo como o trono de Satanás, nem diz que é onde Satanás habita. Não, o lugar do trono não é mais em Pérgamo, porém, é o mistério Babilônia. Não é em Babilônia, mas no mistério Babilônia. Está numa cidade sobre 7 colinas. Seu cabeça é anticristão, pois ele usurpou a posição de Cristo, que é o único mediador e que é o único que pode perdoar pecados. Sim, o Pontífice Máximos está conosco hoje. Que Deus possa nos ajudar a compreendermos isso. Aparentemente você pode dizer assim, mas o que isso tem a ver comigo hoje? E agora eu vou falar para você o que tem a ver com você hoje. Vocês querem saber? O que tem a ver conosco hoje? Como eu disse pela manhã, meus queridos irmãos, nós estamos lutando
para aquele grande dia. Qual o dia? O dia do nosso arrebatamento. Amém? Todos sabem que haverá um arrebatamento. Haverá um arrebatamento, na qual Deus levará aqueles que Ele predestinou desde antes da fundação do mundo. Esses serão reis e sacerdotes. Esses serão reis e sacerdotes e julgarão o mundo. Porém, há também um povo que passará pela tribulação, e esses têm promessa de Deus que vão ser purificados através da tribulação. Esses não serão reis lá. Esses não julgarão os santos lá. Mas estes darão as suas próprias vidas pelo amor da palavra, do evangelho, quando a perseguição se iniciar. Assim como Noé, estivemos falando hoje pela manhã, assim como Noé não estava entre os eleitos, porque o eleito daquele tempo ele foi arrebatado, que foi Enoque, e Noé passou através da arca do juízo divino, e como foi lá, assim seria também, Deus terá uma arca para aqueles que vão passar pela tribulação. Agora, você entenda uma coisa, se Deus deu a vitória a cada um daqueles que permaneceram fiéis durante as eras, hoje nós temos a história aberta diante de nós, nós temos os livros abertos, registros, como que sutilmente a idolatria adentrou no movimento cristão. Então, sabendo tudo isso, quando se levantar a única religião, a religião universal, encabeçada por Roma, uma vez que você sabe de onde ela iniciou, dobrar-se o seu joelho para aquilo é cair da sua fé. Por isso que quando a palavra é pregada, a verdade é revelada, muitas vezes pode ser que você não seja predestinado para subir no arrebatamento, mas você vai encarar todas essas coisas um dia. Está sendo pregado aqui. Se todos nós subirmos, de uma forma ou de outra, isso que está sendo dito aqui, as pessoas vão ter acesso a isso. Vão ter acesso através do livro. Quem estará encabeçando todas essas religiões? Quem? Apocalipse 10 diz: os reis darão poder à besta. E os reis da terra darão poder à besta. E quem é a besta? Como falamos aqui, está sentada em cima dos seus 7 picos. É uma igreja que domina uma religião, só que ela também é um governo. O líder da religião é tido como um chefe de Estado, é recebido com todas as honrarias, mas ele leva consigo a religião. E se você não tiver o seu conhecimento do que aconteceu durante as eras, sabe o que vai acontecer? Você será pego fazendo o serviço para Deus fora da sua vontade. Muitos temem o comunismo, que é do nosso país. Se o comunismo tomar controle, o que vai ser? Porque o comunismo tem matado os cristãos. E lá isso o profeta disse nas 70 semanas de Daniel, que o comunismo foi levantado por causa de quem? O comunismo foi levantado por causa do romanismo. O comunismo foi levantado por causa de quê? Da igreja. O comunismo, preste bem atenção, o comunismo foi levantado por causa da igreja, do império babilônico, do império católico, que através da sua tirania, quantos milhões de cristãos não mataram? Durante as eras. Lembram, não sabem disso? Hoje no nosso país há uma divisão, e eles têm, o crente, estão caindo na cilada de Satanás, dizendo a ideia da seguinte forma: é Deus de um lado, lutando contra Satanás do outro. E ambos são Satanás. Ambos é Satanás. Ambos. Hoje há uma união
de católicos, protestantes, tudo em favor da política. Olha a política entrando novamente na religião. E os crentes não têm se dado conta, têm caído como peixinho na rede. Mas graças a Deus que há um povo que está com seus olhos abertos. Há um povo que está atento ao que está acontecendo. Tem crente que está querendo estabelecer o seu reino aqui nessa terra. Um reino falido, um reino caído desse. Está querendo transformar a política no céu. O profeta diz que se você pegar um homem bom, um homem correto, e jogar dentro de lá, ele se transformará num mau homem. Porque são construídas a política através de acordos. Ele disse isso, não está escrito, o profeta não disse isso. O profeta disse isso. Você pega homens de índoles, não, vamos encher o nosso poder político de homens corretos. Seria tão bom isso. Mas há uma promessa que isso não vai acontecer. Porque não há céu com o reino humano. Não há céu através de homens comandando. Só há um reino de paz. E este é o reino do Senhor Jesus Cristo. É por esse reino que estamos lutando. É por esse reino que, em vez de estar na nossa casa, fazendo qualquer outra coisa, ou descansando para amanhã um dia de trabalho, estamos aqui lutando por esse reino. Vindo ouvir a palavra, aprender, olhar, ver os exemplos do que aconteceram lá atrás, como muitos foram tombados. E como falamos hoje pela manhã, sobre a fiel testemunha, ser fiel até a morte. E você receberá o teu galardão do outro lado. Então chegará o momento em que você será provado. Onde você será testado a sua fé. Ou você vai cair no laço de Satanás, ou você vai permanecer fiel através da palavra. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então a palavra está sendo dada para aqueles que subirão no arrebatamento, e para aqueles também que passarão por esse momento difícil. Eu me assustei hoje quando eu dei uma olhada nas notícias, e no Rio de Janeiro hoje, a temperatura chegou a 62,5 graus, sensação térmica. 62,5 graus. A natureza está convulsionando, a natureza está dando sinais de que não temos muito tempo aqui. Então precisamos aproveitar, irmãos, o máximo de tempo, alimentando nossas almas, armazenando tesouros onde a traça, o pulgão, a aruga não pode comer. Isso é aqui, no coração. É guardando o ensinamento da palavra, estudando, lendo. Porque em momentos você não vai poder carregar uma biblioteca contigo. Haverá momentos que serão recolhidos as Bíblias. Como o Movimar disse, né? Estão mudando a Bíblia hoje. Inclusive vão recolher todas as Bíblias, vão queimar. E aí daquele que tiver será um crime. Estão mudando todas as coisas, colocando como um crime. As coisas os valores estão se invertendo. E as pessoas não têm se dado conta. Mas eles têm pensado que vão conseguir mudar isso através da política, mas não vão. Há tempo para se cumprir e todas essas coisas. Os sinais estão dizendo que tem que ser desta forma. Não me mal interprete o que eu estou dizendo. Se não entendeu o que eu estou dizendo, ore ao Senhor, busque a palavra. Se não consegue entender da forma que eu estou dizendo, ore só por mim. Fala, Senhor, tenha piedade e misericórdia do meu irmão. Que o Senhor possa nos ajudar. Feche os teus olhos neste momento. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, pela tua infinita misericórdia, pelos ensinamentos dados-nos nesta noite, nos mostrando ali como que Satanás entrou
através daquela era de Pérgamo, e trazendo suas doutrinas de enganos, subjugando o povo, fazendo com que eles caíssem da fé, ó Pai. E nós sabemos que esses espíritos têm estado no meio, nesta terra hoje, não têm se afastado. Morreram-se os vasos de barro, os corpos que esses espíritos foram entronizados lá atrás, mas esse espírito ainda permanece vivo, possuindo corpos hoje aqui nesta terra, para entronizar e colocar as intenções de Satanás. Mas graças a Deus, que isto tem sido aberto diante de cada um de nós. Que a sua palavra, ao abrir, tem mostrado, tem desnudado Satanás. E isto traz um ódio de Satanás para com os seus verdadeiros filhos. Por isso que tentarão nos matar, tentarão nos perseguir, tentarão fazer todas as coisas. O profeta disse: você quer matar um homem? Mate a sua influência. Quando dizem que nós não somos de nada, um grupinho inocente que não sabe de nada, ó Deus bendito, nós sabemos aonde estamos fundamentados. Nós sabemos em quem temos crido. Nós sabemos onde estamos baseados na sua santa palavra. Não é de ideias de homens. Por isso, Pai, ajuda-nos. Abra o nosso entendimento. E aqueles que ouviram o que nós falamos e não compreenderam, peça, Senhor, ajude a cada um deles. Esta é a nossa oração. Abra os entendimentos deles para que eles possam compreender o tempo que está mais tarde do que nós podemos imaginar. Precisamos nos aproximar mais da Tua presença a cada dia, Senhor. Esta é a nossa oração. E o nosso pedido é em favor de cada um dos Teus filhos que aqui estiveram, como aqueles que estiveram conectados conosco através da internet, de diversos lugares do nosso país. Ajuda-os, ó Deus bendito, em nome de Jesus Cristo. Dai-nos uma semana cheia das Tuas bênçãos. Abençoe os trabalhos, os nossos trabalhos, na qual lutamos pelo sustento de nossa família, ó Deus bendito. Ajuda, abençoe os Teus filhos, concedendo-lhes o pão de cada dia em suas mesas, ó Pai. Tu tens sido um Pai bondoso para conosco. Por isso, não cansamos de Te dar graça, de Te dar louvor, por sempre ter nos abençoado. Em nome de Jesus Cristo. Posso curar o enfermo e libertar o cativo. É a nossa oração e o nosso pedido, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Nós vamos comunicar aos nossos irmãos que estiveram conectados conosco através da internet. Para nós sempre é uma honra e uma bênção ter cada um de vocês aí do outro lado, falando conosco, abençoando, confirmando cada palavra com seu amém, com seu glória a Deus, né? Diversas cidades do nosso país. Deus abençoe a todos os nossos irmãos. Estiveram conectados conosco nosso irmão Marcelo Estevão, do Rio Grande do Sul, irmão Genaí Teixeira, irmã Cida de Montenegro, irmão Jailson Souza, da Paraíba, irmão Cosme Francisco, Jandira, São Paulo, irmã Ivonete Lopes, Rio Grande do Sul, irmã Karen Apuc, Louise, Tangará da Serra, Mato Grosso, irmão João Carlos e família, Jandira, São Paulo, irmão Carlos Gomes, Jandira, São Paulo, irmã Sara Cristina, Emily Teodora, Jandira, São Paulo, irmã Marlúcia Eloá Kenara, Alto Paraíso, irmã Luziane Nunes, São Pedro do Piauí, irmã Carmelita, irmão José dos Santos, Jandira, São Paulo, irmã Maria José, Alto Paraíso, pastor Ailton Dantas e família, Jandira, São Paulo, irmã Mari Lúcia, Jandira, São Paulo, irmã Raquel Souza, Jandira, São Paulo, e irmão Letácio Júnior de Maceió, Alagoas. Deus abençoe a todos os nossos irmãos. Tivemos muito mais conexões, mas que não conseguiram comunicar suas audiências. Sintam-se todos abençoados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Próximo culto, quarta-feira, se o Senhor nos permitir, nós estaremos dentro do tema, a doutrina dos Nicolaitas, e o Senhor nos permitir, nós também teremos a doutrina de Balaão. Vamos tratar as duas doutrinas mais adentro, mais profundo, né? Então todos estão convidados para o culto de quarta-feira. Não puderem estar presentes, estejam conectados através da internet, né? Quarta-feira temos live através do canal das 1000. Todos estão convidados, né, para assistirem. Temos também vídeo novo aí no canal do irmão Jailson,
HNTV, né? Sejam todos, estão convidados a participar e assistir aí. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos cantar um cântico e através desse louvor vamos ficar de pé. Cristo me encontrou, Cristo me salvou, vivo para louvor de sua graça. Aleluia. Adore a Ele com gratidão em seu coração. Cante. Sei que eu não sou, não sou o que eu desejo ser. Vejo que não sou, não sou como deveria ser. Mas de uma coisa eu sei, não sou mais como eu já fui, desde que o poder do sétimo selo se manifestou e me fez ver. Cristo me encontrou, Cristo me salvou, vivo pra louvor de sua graça. Não o que eu fiz, não o que farei, mas o que a graça fez e fará por mim. Me trasladará e me levará a encontrar o Filho prometido. Permanecerei diante do Rei até chegar ao corpo redimido. Sei que eu não sou o que eu desejo ser. Reconheço que não sou como deveria ser. Mas de uma coisa eu sei, não sou mais como eu já fui, desde que o poder do sétimo selo se manifestou e me fez ver. Cristo me encontrou, Cristo me salvou, vivo pra louvor de sua graça. Não o que eu fiz, não o que farei, mas o que a graça fez e fará por mim. Me trasladará e me levará a encontrar o Filho prometido. Permanecerei diante do Rei até chegar ao corpo redimido. Permanecerei na presença do Filho, confiando no sangue vertido. Permanecerei na presença do sol e serei amadurecido. A fé para o rato está nas mensagens, transformando do que foi ao que serei. Não falharei em ver este grande segredo que Deus me escolheu para ver. Cristo me encontrou, Cristo me salvou, vivo pra louvor de sua graça. Não o que eu fiz, não o que farei, mas o que a graça fez e fará por mim. Me trasladará e me levará a encontrar o Filho prometido. Permanecerei diante do Rei até chegar ao corpo redimido. Cristo me encontrou, Cristo me salvou, vivo pra louvor de sua graça. Não o que eu fiz, não o que farei, mas o que a graça fez e fará por mim. Me trasladará e me levará a encontrar o Filho prometido. Permanecerei
diante do Rei, até chegar ao corpo redimido. Por sua graça, sublime graça, por sua graça, sublime graça, por sua graça, sublime graça, por sua graça, sublime graça. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.